Mas já ficou preocupado. Hoje, na tua vida, hoje tem a arbitragem. Já aconteceu alguma situação tu achar que ia ter que acontecer, que não tinha que fazer? Não. Nunca aconteceu? Nunca. Os caras chegam a ficar bravos. Uma das coisas que eu sou muito bem calçado nisso aí, entendeu? Porque nas minhas competições eu sempre tenho policiais. Na minha competição lá tinha 2 policiais que eles estavam apaisando. Minha competição sempre tem policiais. Tanto que se tem alguma coisa, eles estão sempre lá. Eu só falo uma palavra. Eu só falo Jack, que é um dos deles. Daqui a pouco, aparece o que está acontecendo. Então, assim, hoje dentro do CT nós temos alguns policiais que tem lá. E toda a competição eles estão comigo. Então, nesse ponto eu me preocupo. Porque não tem, eu aviso da área de competição, gente, a gente tem policiais aqui, tem a questão de drogas, sabe? Sim. Existe, não quer ver ninguém usando nos banheiros, isso aqui. E realmente acontecer, a gente vai mudar expulsar, e a polícia aqui leva. E tá avisado. Entendeu? Qual que é a tua ambição hoje ainda dentro do Power? Tu tem alguma ambição, algum sonho, alguma coisa que gostaria de realizar? Porque tu já é presidente, já é campeão mundial. Ah, cara, dentro do Power, cara, eu tenho um sonho de colocar, dentro do Power eu tenho um sonho de colocar o Powerlifting, que eu falei pra você, dentro das pessoas. Eu tenho o sonho de botar em cada estado um centro de treinamento de Powerlifting, para as pessoas treinarem Powerlifting, sem precisar ser atleta. Tá? Isso sim. Mas dentro do esporte, cara, eu tenho o sonho sim de fazer uma competição. As minhas competições eu acho que são bacanas, mas eu quero fazer uma competição muito irada. Nível hard. Eu quero uma competição, tanto que assim, meu sonho de competição é um telão gigante no fundo, um tablado de aquecimento, terminou, vai ter um after com uma festa, sabe? Um negócio onde as pessoas sim fazem integração. É um negócio que tu nunca viu em lugar nenhum ainda. Exatamente. Aí, me convida quando for fazer isso. Essa é a minha ideia de fazer uma competição desse nível, sabe? Que realmente seja um nível show mesmo. Que eu entendo que hoje o Powerlifting tem a parte de razão e existe federações, a IPF trabalha muito bem isso aí e é o papel dela, mas eu acho que eu entendo também que existe federações que tem. A IPF faz um evento muito show também, que é, eu não me lembro, se eu falar o país eu vou estar mentindo, tá? Eu não me lembro, mas é um evento show que eles fazem, que é um dos maiores competições que tem, e eu quero fazer desse nível, só que eu quero como se fosse Powerlifting Brasil. É Powerlifting Brasil fazendo o grande show do evento. Enos, tu acha que hoje o fisiculturismo está um pouco mais com mais visualizações, digamos assim, do que o Power, um pouco mais destacado? Sim. Vai ter uns que dizem que não, outros dizem que sim, tá? Mas eu ainda vejo o fisiculturismo mais. Por que tu acredita que o fisiculturismo estourou um pouco mais e o Powerlifting parece que ficou um pouquinho mais para trás, digamos? Não tem, cara, vamos contar a história do início, né? A Powerlifting só existiu porque na década de 50 os fisiculturistas decidiram fazer treino de força e decidiram... Nasceu dentro do fisiculturismo. Primeiro. E o Powerlifting, ele é um esporte antigo dentro do Brasil, já tem uma estrutura muito grande que vem do passado, mas os anos para cá que se tornou organizado. Não posso apagar do que foi feito. Eu sempre falo, Nelson, mas os caras que fizeram... Não, eles fizeram o que eles podiam fazer. Hoje eu entendo isso. Eles fizeram o melhor deles. Eles fizeram o melhor que eles podiam dar. E eu sempre falo isso. Hoje eu espero que alguém pegue, um dia que eu diga assim, eu não quero mais, e entregue uma pessoa, e essa pessoa faça melhor do que eu. Tá aqui, cara. Faz melhor do que eu. É isso que eu quero. E acho que é isso que evolui qualquer coisa que tu faça na vida. É alguém que pega e transforma e faça melhor. A outra pessoa vai olhar aquilo lá, opa, pra fazer melhor. Então hoje eu peguei o que era feito, da maneira que era feito, do jeito que era feito, e não posso criticar como era, porque era o jeito da pessoa, e ela fazia melhor que ela podia fazer. Eu peguei, botei na minha caixinha lá, e entendi que eu podia fazer diferente, e fiz diferente. Tanto que eu escutei de muitas pessoas, escutei muito sobre isso, que quando eu saí da FGPC, é que o esporte dentro do Rio Grande do Sul tinha morrido. Que o esporte não existe mais, que morreu, que parou, que nunca mais existiu, que não tem mais atleta. Eu falei, peraí, então tudo que eu fiz não existe mais? Né? Desde 2017, que eu vim investindo, 2016, e aí, aquilo não foi feito? Esses atletas que estão hoje, que competiram comigo, não fazem parte da história? Então, a gente tem que entender que quem está fazendo o seu melhor. Se hoje eu parar, eu fiz até onde eu pude. E quem sai da frente não pode falar daquilo que foi feito. Porque aquilo foi feito da melhor maneira possível. Então que pegue o que eu fiz e faça melhor. E até agora, eu não vi alguém fazer ainda melhor do que eu.
E como funciona, Nelson? Algum dia alguém pode... Quem que poderia fazer isso? Ou se alguém pode dizer, cara, não estamos gostando do trabalho do Nelson, vamos tirar ele. Como funciona? Alguém tem esse poder em... Quem que seria? Os únicos que podem fazer isso aí, dentro da bandeira da GPA, é o Cavaglia e o Mauro. Eles são os únicos que podem pré-determinar, através, claro, de reclamações de atletas, que eles vão estudar os casos e podem indicar, não, realmente, não tem mais. Quem seriam eles? O Cavaglia é o presidente da GPA Internacional. Ele é o cara que determina, ele é o cara que realmente dita as regras dentro da GPA. E dentro da GPA também nós temos a SUSEPO, que é a nossa aliança internacional, né, a sul-americana, que é através do Javier, que é o da Bolívia, que ele é o presidente. Então, hoje, quando eu sou filiado a duas federações, né, a sul-americana e a GPA internacional. Então, hoje eu tenho a bandeira internacional, que a bandeira internacional é que me dá direito a bater recordes internacionais, né, que me dá direito a ter uma bandeira internacional. Né, então, por isso é a grande diferença ter uma bandeira internacional mesmo de força, né. Hoje, dentro do esporte, nós temos 4 bandeiras conhecidas, tá? E fortes. IPF, que é a principal, que é a mãe delas, toda surgida a partir dela. A GPA, que foi em 2012 que veio para o Brasil, para a América do Sul, 13 que veio para o Brasil. A GPC, que veio em 2014 para o Brasil, que é o presidente Valdemir, e a WRPF. Né, WRPF, o WRPF eu não sei quando veio para o Brasil, que veio em 2017 com o Rafa na época. E dentro dessas federações hoje, dentro da América do Sul, a GPA é a mais forte. A América do Sul, a GPA, ela detém hoje, são 8 países que são filiados. Tanto que um campeonato internacional nosso sempre tem muito sul-americano, né? E a GPC é muito forte na Europa. A GPC é muito forte na Europa. E o país que ele detém hoje é o Brasil. A GPC hoje está em todos os estados, né? O único estado que ainda não consegue tomar conta ainda é o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul está com a bandeira de GPA através, e os caras ainda não conseguiram trabalhar o que eu já vinha fazendo. Porque para fazer o que eu faço tem que fazer melhor, né? As pessoas, né? Mas igual a GPC no Brasil inteiro, ela é muito forte. Mas até para quem está assistindo entender, o que significa tu ter essas 4 bandeiras? Porque são 4 federações, né? Isso. Tem uma internacional e tal. Mas por que você diz assim, nós temos essas 4 bandeiras? Não, nós temos, eu digo, no mundo, as 4 bandeiras que mais fortes, entendeu? Porque existem outras. Infelizmente, dentro do powerlifting tem diversas bandeiras. Entendi. Diversas bandeiras menores. Mas no esporte, as principais são essas 4. Principal, a bandeira mãe, que é a IPF, e depois as 3. Mas não quer dizer que vocês têm algum tipo de associação com elas? Cada uma é uma federação. Cada um são suas regras, são suas maneiras de Como se fosse a Comebol, a UEFA, enfim, a CBF do Brasil. Isso tem muito do boxe, né? Boxe também tem muito, jiu-jitsu tem muitas federações separadas. Né? Então, e isso dentro do esporte, dentro do powerlifting tem também, né? E Nelson, tu foi um cara que pegou uma geração muito raiz, vamos dizer assim. Como é que tu vê hoje o esporte? Como é que tu vê essa gurizada que tá vindo? Vamos usar o termo aí, tem muita galerinha da geração TikTok que dá uma irritada no cara às vezes. Como é que tu vê isso, cara? O primeiro foi difícil, né, cara? Como eu comentei pra vocês. O pessoal raiz não entendia como que o Nelson, quem é o Nelson para se tornar uma presidente da federação. Isso eram as coisas que eu mais escutava. Quem é o Nelson? Por quê? Né? Então o pessoal da raiz não entendia. O Nelson não conquistou nada, o Nelson tem um terra disso, tem um supino daquilo, as pessoas entendiam. Mas quem faz uma competição rodar não é o peso que tu tira, né? Não é o atleta que se torna. Quem faz uma competição rodar é tu conseguir de fato ter a condição de gerir um negócio, porque dentro de uma competição tu tem que realmente fazer a organização. E organizar não é fácil, né? Não é fácil. Então foi muito difícil a transição, tá? Dos atletas antigos, tanto que muitos deixaram de competir, muitos largaram, eles até competem, mas competições que eles acham interessantes para eles, até mesmo porque existe muita regra hoje dentro de uma área de competição, e eles não aceitam, e tá tudo certo, né? Muito a gente conversa e tá tudo certo. E essa gurizada nova, elas vêm forte, né? Vem pelo TikTok para mostrar isso tudo, mas o que me preocupa é a função, até quando? Porque hoje o que me preocupa é a gurizada nova vem, faz 1, 2, 3 competições e some. E para. E como é que vai ser lá no futuro? Vai ter atleta? Exatamente. Se tu parar para pensar hoje no esporte no nível brasileiro, atletas antigos que competem, tu conta nos dedos. Não é aqui no Rio Grande do Sul. César Casaroto. Quem mais? Eduardo Cran. Quem mais?
O pessoal dos 10 anos atrás não competem mais. Eduardo Gruma, Thiago Santos, não tem mais. Porque muita gente que conheci, de muitos atletas que eu conheci na época, novos e fortes, ou migraram fisiculturista, ou pararam, ou sei lá onde estão, sabe? Tu acha que o desgaste pode ser principalmente por ser um esporte onde é muito difícil ou quase impossível, até tu pode dizer assim, ó, tu acha que tem como ter um retorno financeiro no meio do Power? Ou é apenas investimento e tu tem que amar mesmo por estar fazendo? Tem como ter retorno financeiro, tanto que tem provas aí que nós temos hoje treinadores que vivem só como profissionais do powerlifting. Hoje temos profissionais que só trabalham com powerlifting. Mas como treinadores, não como atletas? Não como atletas, mas como treinadores. Hoje nós temos já atletas que estão patrocinados. Hoje, claro, que hoje está entrando marcas fortes dentro do esporte. Hoje, Johnny César, sabe, patrocinado, Johnny, mas é um atleta de ponta. O próprio Bitelo veio com tudo, fez com que desse um boom dentro Tu acha que vai depender, o futuro do esporte depende dessas empresas acreditarem no powerlifting? Isso. Eu acredito que o futuro do esporte vai se tornar um pouco mais profissional, sim. Ele precisa de um investimento. E eu acho que está agora na hora, e é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo. Uma frase que eu usava, que era, eu não tenho patrocínio, né? Eu sempre falava, não tenho patrocínio, ninguém me patrocina. Eu sempre falava essa frase. Mas é a maior mentira, cara, porque eu nunca procurei patrocínio. Eu nunca tive tempo de procurar um patrocínio. E hoje eu vejo que eu tenho condições de buscar, porque hoje meus eventos são eventos bons, tu mesmo assistiu, organizado, bonito, telões, enfim, super bem organizado. E eu percebo assim, cara, eu consigo patrocínio, eu consigo sim, sabe? Só que, claro, as pessoas têm que buscar. O que muitas vezes acontece, e eu vejo isso pros atletas, ninguém me patrocina, mas tu busca, cara. O que tu faz pra ti? Eu entendi o que tu tá falando, justamente isso. Né? Primeiro, talvez você tem que conseguir oferecer alguma coisa para ter um interesse de um patrocínio. Né? Exatamente. Na verdade, a gente for falar aí disso, Bitelo é um cara que primeiro ele virou influencer para depois ele ser o atleta. Exato. Virou influencer, foi patrocinado, aí ganhou uma estrutura para ser atleta, né? Exatamente. Ele é fora da curva. Mas, por exemplo, nós temos o Johnny César. O Johnny César, hoje, ele é um cara que depois de muito tempo, muitos anos, ele conseguiu um patrocínio Power. Mas primeiro ele começou a vender o que ele é um bom atleta, o que ele oferece, o que ele entrega, sabe? E isso eu vejo muita gente, que ninguém patrocina, porque então é só o Bitelo, mas o que tu faz, cara? Quais as competições que tu vai? Aonde é que tu tá indo? Eu sempre falo, não adianta tu atirar pra tudo que é lado, tu tem que determinar pra onde é que tu quer ir. Hoje um atleta de ponta não compete 6, 7 vezes no ano. Um atleta de ponta tem no máximo 4 competição. Tem que pensar que cada 3 meses tem que competir, tem que ter tempo de recuperação. Eu já vejo cara competindo no final de semana, esse final de semana seguinte de novo, nisso aqui, e tu, tipo assim, tu veste várias camisetas. Sou campeão, aí que acontece, imagina o patrocinador, eu sou campeão da bandeira tal aqui, depois fui campeão da bandeira tal aqui, eu sou campeão sul-americano aqui, aí tu vai chamar patrocinador, mas é difícil explicar pro patrocinador que existe esse monte, se pra nós que é no meio explicar que tem um monte de bandeira, imagina pra um patrocinador entender, explicar pra ele que tem um monte de bandeira, qual é a mais forte, qual não é. Então o cara tem que entender, bom, se eu sou uma bandeira, eu vou seguir naquele ritmo e vou focar ali. Ali eu vou montar meu mundo, montar minha estrutura, vou montar minha estratégia de vender o meu negócio pro cara. Porque tu tem que vender o teu negócio, tu tem que vender quem tu é pro cara te patrocinar. Só que hoje 90% dos atletas estão sentados, brabos, porque alguém consegue e eles não. Cara, eu já vi muito disso. Tu acredita que hoje buscar um patrocínio tá muito ligado à rede social, tu acha? Ou tu acha que um atleta, mesmo que não tenha uma rede social tão forte, pode também conseguir um patrocínio por seus resultados, por ser um grande atleta? Não, mais rede social. Tu acha que tem que ter? Tem que ter. Hoje, infelizmente, o resultado é o que menos importa muitas vezes. Eu conheço atletas que nunca foram atletas de ponta e tem patrocínio. Porque ele tem uma rede social ativa, ele fala bem, ele se expressa bem, sabe? Ele se comunica na maneira que o patrocinador quer. Porque o que o patrocinador quer, cara? O patrocinador quer exemplo. Cara, o que adianta tu ser um melhor atleta, chegar e falar um monte de baboseira? Falar um monte de palavrão? Chegar aqui num podcast e começar a falar um monte de coisa?
Cara, que exemplo tu tá dando para pessoas? Porque quem tu tem que influenciar são os jovens, são aqueles que querem, putz, eu quero ser que nem esse cara. Sabe? Hoje o Bitelo, tem muita gente que quer ser o Bitelo. Hoje eu vejo muita gente começando no powerlifting, o Bitelinho, esse é o futuro dos Bitelo, porque as pessoas identificam isso. Sabe? Então a gente... Tem uma história bonita, né? O guri que era trabalhador desde novo, exatamente, carregava cimento, então a galera acaba se conectando com essa história de sofrimento dele, né? Exato. Só que aí eu faço o seguinte comparativo. Todo mundo tem uma história triste para contar. A diferença é como é que tu conta. Tu tem, eu tenho, tu tem. Se tu conta, todo mundo tem. Todo mundo tem uma dificuldade que passou. Todo mundo tem uma vitória. Meu, é difícil tu conhecer uma pessoa que não tem uma vitória na vida porque tem uma dificuldade que venceu. Tanto que hoje existe mais pessoas, muitos palestrantes contam essas histórias e entregam aquilo que tu pode conseguir, tu pode vencer, sim, sabe? É só assim, 1% a mais todo dia. Eu odeio essa frase, né? Seja melhor 1%. Não tem nada, cara. Tem que ser melhor que tu pode ser, entendeu? Sim. Sabe? Então, é isso que eu disse assim, hoje os atletas têm que realmente entregar algo. De repente, tu não precisa ter 2.000 seguidores. De repente o cara vai ter lá, putz, mas o cara entrega bem. Se o cara trabalhar um pouco mais na rede social dele, ele vai fazer, porque é muito difícil trabalhar rede social, cara. É muito difícil. Eu falo para vocês que eu estou trabalhando muito para poder realmente impulsionar cada vez mais o Centro de Treinamento Esporte Brasil, que o Centro de Treinamento Esporte Brasil está muito voltado para a competição, e eu preciso trazer ele para trazer alunos, sabe? Que o que paga o CT são os alunos. Sim. Então eu tive que mudar completamente a linguagem de posicionamento, só que como é difícil, cara. Essa rede social, se tu não é o horário certo, se tu não tem comunicação certa, é muito complexo, cara, é muito complexo. Então, o dia a dia, tu botou uma postagem e não teve boa visualização, tem que tirar porque vai prejudicar o outro, e putz, tu gostou tanto daquele vídeo. Por isso que eu falo pra ti, o meu pessoal, tô nem aí, cara, coisa que eu gosto, eu acho que vai tocar alguma pessoa, hoje eu faço. Foda-se. Porque eu vou dar exemplo pra vocês, hoje no meu pessoal, tem vídeos meus que estouram e outros tem 300 visualizações. Mas o que tem 300 visualizações, tem vezes que as pessoas me chamam, né, esse vídeo ganhou o meu dia. Esse vídeo muda o meu dia. Então isso pra mim é o que serve. Como eu não quero ganhar dinheiro, meu negócio não é monetizar ali, né? Então meu negócio realmente é trabalhar pra quem quiser assistir. Mas dentro do Power Brasil eu preciso fazer isso. Cara, é difícil pra caramba. Nelson, da onde veio o Nelson árbitro? Tava com a vida muito tranquila, assim? Não, o hábito foi porque eu queria estar no powerlifting, entendeu? E tipo assim, eu queria de fato poder estar no ambiente do powerlifting. E o lugar mais legal que tem é a arbitragem, quando tu não está competindo. Veja assim, eu como atleta, eu vou fazer no máximo 6 pedidas, tá? Se for 9 pedidas, se for acabou a minha competição. Power, né? Mas eu como árbitro eu posso estar mais tempo. Eu como árbitro eu posso fazer parte daquilo ali por mais tempo. Então a arbitragem veio, pode ser o cara mais participando, mais ativo. Mas tá ali no meio das pessoas, as pessoas te conhecerem, tu poder ajudar, daqui a pouco tu vê o movimento. E outra, eu aprendi muito com o árbitro, porque eu via movimentos, eu via estratégia, eu via como ele passava a faixa, eu via como é que ele entrava, eu via cada posicionamento de mãos, de pés, sabe? Cara, tu vê muita coisa. Eu como treinador, eu como árbitro, aprende, porque tu tem que entender como é que se faz o movimento, para te ensinar o teu atleta, porque no momento que tu é árbitro, tu tem que ensinar ele a fazer o movimento certo. E tu sabe, porque tu é árbitro. Como ele tem que agachar, como ele tem que supinar, quais as regras, tudo, então fica tudo muito mais fácil. E me tornar árbitro fez com que, cara, eu me tornasse árbitro nacional, me tornasse árbitro internacional, e tipo assim, cara, eu ter a honra de pegar no Mundial, arbitrar quase 100% da competição com o árbitro central, e as pessoas, tu tá cansado? Não. Cara, é irado isso aqui.